Olá, companheiros do Grupo Alto de Souza. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje sobre mediunidade e mistificações, começando com a página de abertura do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel, a lição número 75, Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Paulo aos Filipenses 2,14. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas nesse mundo para organizar palestras da sombra, na qual o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve, não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente, suas observações são injustas e desanimam. Lutemos, quando estiver em nossas forças, contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. E assim vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, nossos amigos desencarnados, pela oportunidade desse estudo, pedindo para que sejamos abençoados com as palavras que foram estudadas aqui e que possamos usá-las em nosso proveito, em nossa evolução, em nossa caminhada. Fica conosco, Senhor Jesus, nosso Mestre, que assim seja. Bom, esse estudo sobre a mediunidade e as suas mistificações, né, do nosso amigo Divaldo, ele, na verdade, ele nos traz umas reflexões que são pertinentes a todos, não só àqueles médiuns que nós conhecemos, né, como médiuns ostensivos, mas como cada um de nós, de certa forma, também é médium, então todas essas reflexões acerca da mediunidade são úteis para cada um de nós, né? E toda essa questão, tudo que é abordado em relação à disciplina, a busca por um padrão melhor, né, de vibração, de pensamentos, isso não é aplicável só aos médiuns, mas a cada um de nós. Eu falo sempre dos médiuns ostensivos, né, porque a gente está acostumado a conhecer, né, o médium sempre como aquele sujeito tipo Chico Xavier, né, que se manifesta de forma bastante clara, né, e bastante ostensiva, mas isso vale, como eu falei, eu insisto, né, vale para todos nós. Então, é importante a gente começar considerando que um dos primeiros aspectos que é abordado no texto é quanto à disciplina que é imposta para o exercício da mediunidade, né? Então a gente precisa entender que essa questão da disciplina, em relação, vamos falar primeiro em relação à prática da mediunidade ostensiva e depois ao que deve ser levado em conta por cada um de nós. É importante que o médium, ao perceber sua mediunidade e ao trabalhar e desenvolver essa mediunidade, ele desenvolve em paralelo uma disciplina para o uso dessa mediunidade, né? Então é importante que ele tenha horários definidos, que ele tenha a prática da leitura, do estudo, né? E que já que dessa forma essa mediunidade vai se manifestar de forma muito mais clara e muito mais proveitosa, não só para ele, como para todas as pessoas que tiverem acesso às mensagens que ele porventura trouxer. Então,
a disciplina, como em qualquer coisa na vida, né? Como em qualquer atividade na nossa vida, seja atividade profissional, atividade até atividade de lazer, né? Atividade esportiva, a disciplina é um ponto fundamental, é um ponto de partida para que nós possamos desenvolver qualquer atividade do nosso dia a dia. E a mediunidade, obviamente, não fica atrás disso. A gente fala aqui no texto fala das mistificações, então é importante a gente lembrar o que significa, né, o que é a mistificação, né? Pelo dicionário, a mistificação é a ação ou efeito de enganar alguém, né? Fazer acreditar numa farsa, mentir. Então, mistificar, nesse sentido que nós vamos estudar aqui, é mentir no sentido de trazer mensagens falsas, mensagens apócrifas, né? Principalmente nesse sentido, né? Então a gente precisa entender que essa disciplina e essa seriedade com que se pratica a mediunidade vão nos impedir justamente, né, nos leva a impedir essas mistificações. O bom médium, aquele que se dedica com seriedade a esse dom, a essa possibilidade que tem de intercâmbio com o mundo espiritual, o bom médium, ele não mistifica, né? E não mistifica, entre outras coisas, porque ele é disciplinado, e ao ser disciplinado ele estuda, ele aprende, ele desenvolve e ele verifica o perigo, no estudo ele verifica o perigo e a inutilidade de se mistificar, né? Porque o mistificador, rapidamente, ele é desmascarado, às vezes não tão rápido, mas ele certamente é desmascarado. E nós vemos aí dia após dia aí mistificadores famosos e não tão famosos sendo desmascarados, né, perdendo totalmente a credibilidade. E por isso com certeza pelo fato do médium não ter essa disciplina do estudo, né, porque o médium que estuda, o médium que pesquisa, o médium que procura se desenvolver, ele percebe rapidamente que a mistificação não vai levar a lugar nenhum. Então, a gente tem esses perigos, né, que a mediunidade mal utilizada pode nos trazer, né? O principal deles, talvez o que a gente vê, né, com mais facilidade, são as obsessões dos diversos tipos que são tratadas lá no livro dos médiuns, né, e tratadas de forma bem detalhada, bem didática, né? Essas obsessões acabam por prejudicar muito a vida do próprio médium, né, sem que ele perceba muitas vezes. E essa questão da mediunidade nos traz uma tentação, né? A pessoa que começa a ter a facilidade da comunicação com o mundo espiritual, ela é seguida, né? Ela é muito atormentada pela tentação, né, do sensacionalismo, do estrelismo, né, de achar que é melhor do que os outros e que aquele dom de se comunicar com os espíritos o transforma numa pessoa especial, né? Muitos médiuns até aceitam que sejam tratados como santos, né? como profetas, e isso é um perigo, né? Porque isso tem consequências e essas consequências são sempre desagradáveis. Então esse perigo, né, a tentação é um perigo. A tentação, na verdade, nos expõe a um perigo, né? Toda vez que nós sofremos uma tentação, seja ela qual for, né, uma tentação de praticar um ato desonesto, né, de qualquer coisa, né, de usar um alucinógeno, o que quer que seja, de beber, né, de exercitar a gula, essas tentações todas, elas na verdade elas nos expõem a perigos, e com a mediunidade esses perigos talvez sejam até mais difíceis de perceber e consequentemente mais difíceis de serem atacados. Então isso é uma coisa que, novamente, a questão da disciplina que foi abordada no início impede que o médium, né, se deixe levar por essa tentação, seja vencido pela tentação, né?
O mau uso, fala aqui no texto, né, aquilo que a gente já leu e releu várias vezes, mas a gente precisa sempre ler e reler novamente, né, para que a gente não caia nessa, né, para usar um termo, né, mais popular, a gente não entre nessa furada, né, de fazer o mau uso da mediunidade, né? E esse mau uso, muitas vezes com objetivos financeiros, né? Ou com o objetivo de, de ter um destaque, né? de aparecer, né? E esse mau uso vai nos trazer as suas consequências. Ele fala da questão, né, dos médiuns que exploram, dos médiuns que perdem a mediunidade, não conformados com aquilo, começam a mistificar, a inventar, né, supostas comunicações, e muitas vezes por dependerem daquele dinheiro que eles ganham com essa mediunidade ou com essa suposta mediunidade, eles começam a fabricar mensagens, né, a fabricar comunicações que não existem, e muitas vezes, às vezes, né, em paralelo com isso, acabam sendo dominados por espíritos que têm o prazer do embuste, o prazer da enganação e o prazer de dominar, de subjugar o médium. A gente precisa então ter esse cuidado, né, de esse mau uso de qualquer dom, né? E aí por isso que eu falo que tudo que a gente aborda aqui não é só para os médiuns ostensivos, né, e nem só para a mediunidade em si, pelo dom da mediunidade, mas qualquer dom do qual nós abusemos vai nos trazer consequências, né? Então, a pessoa que abusa da sua beleza física, né, para enganar, a pessoa que abusa dos seus talentos, né, para humilhar ou para menosprezar os outros, ela está sujeita a essas consequências desagradáveis. Então, esse mau uso da mediunidade também é uma consequência da ignorância do médium, e essa ignorância, com certeza, é consequência da falta de estudo, que, por sua vez, é consequência da falta de disciplina. Então, se a gente for ver que a raiz de tudo isso está na disciplina ou na falta de disciplina, né? Ou seja, um bom exercício da mediunidade, ele tem como raiz inicial, né, a base, o uso da disciplina, e o mau uso da mediunidade também tem como raiz, né, um problema que tem como raiz a falta de disciplina, a falta de estudo, a falta de aprimoramento sistemático, né? Nós vamos ver então que a gente parte disso, né? A gente parte da disciplina, a disciplina nos leva ao estudo repetitivo, constante e cada vez mais aprofundado, e isso nos traz a possibilidade de exercer a nossa mediunidade, seja ela uma mediunidade ostensiva, como a do Chico, por exemplo, seja ela uma mediunidade não tão ostensiva, como cada um de nós tem, em maior ou menor grau. A gente então exercer essa mediunidade para o nosso bem e para o bem de quem está próximo de nós. Isso é fundamental. Então, a mediunidade é um ramo, né? O estudo da mediunidade é um ramo do conhecimento humano como qualquer outro, e que, por consequentemente, é um ramo que precisa ser levado a sério e ser estudado. E isso tudo, mais uma vez eu repito, vem da disciplina. Então, nós precisamos, ao detectarmos, né, cada médium ou cada um de nós, ao detectar algum tipo de manifestação mediúnica, o primeiro passo é buscar o estudo e buscar fazer isso de forma disciplinada, constante e metódica. Isso é o passo inicial para qualquer tipo de mediunidade, para que exerçamos de forma profícua qualquer tipo de mediunidade. Espero que esse texto tenha sido esclarecedor para todos nós. Como sempre é bom repetir esses estudos, né? Isso não é diferente do que está no livro dos médiuns, né? É apenas mais um reforço, mais um toque nessa tecla da importância do bom uso da mediunidade. Vamos agradecer então a Deus, a Jesus, pelo estudo de hoje, por tudo que nos proporcionou de conhecimento, de possibilidade de reflexão, e que possamos
praticar, desenvolver, e que os nossos espíritos amigos nos ajudem a sermos disciplinados, a sermos perseverantes nos estudos, para que possamos usar nossos dons de forma benéfica para nós e para o próximo. Fica conosco, Senhor Jesus, fiquem conosco, bons espíritos, e que assim seja. Graças a Deus.